A paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast com Momento Pedagógico. E hoje comigo está a nossa professora Rosirene. Seja bem-vinda, né? Está aí começando essa jornada conosco. Rosirene, A paz do Senhor, Mamanu, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Eu sou Rosirene, sou professora da classe Sara, ali na Assembleia de Deus de Candelária. Nós participamos e cooperamos ali na Igreja de Candelária, e é um prazer estar reunidos com vocês para juntos aprendermos e distribuir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. bem, né? Então, ela vai nos acompanhar nesse trimestre, vai estar aqui conosco e esperamos nessa jornada contribuir muito, né, aí para vocês. E hoje, né, nós estamos aqui para trazer algumas orientações, dicas para a lição de número 4, que tem por título Jesus, o pão da vida, tá? E aí, quais são os objetivos dessa para essa aula, dessa lição, irmã Rosirene? Bem, o objetivo dessa lição, ela nos leva a instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Também refletir a respeito dos desafios da fé e correlacionar a necessidade de ser humano com Jesus como o pão da vida, o pão do céu. Esses são os nossos objetivos. E aí, com base nesses objetivos, a lição ela vem sendo justamente organizada, né? Nós vemos aqui que a palavra-chave para essa lição é vida. Então, você, professor, né, em seu momento de planejamento, de organização semanal, você pode estar pegando os versículos chaves da semana, né, a leitura aí diária sugerida, tá fazendo essa conexão com seus alunos, colocando para leitura e pedir para eles irem elencando, né? Como que Jesus está sendo representado em cada um deles, o que que está aí querendo dizer. Isso vai não só gerar discussão no grupo, né? Mas vai fazer refletir, pensar, e aí já começa, né, a sua aula. Isso qualquer professor, seja o que vai dar aula no domingo ou não, pode estar fazendo esse movimento no grupo para motivar, né, os seus alunos, o seu corpo de alunos aí a estarem presentes, a conhecerem. A gente acha, muitas das vezes, né, que falar sobre Jesus, o pão da vida, eu sou crente, né, há tantos anos, eu já sei que ele é o pão da vida, eu já sei o que quer dizer a lição, eu já sei tudo, mas ninguém sabe tudo, né? Todo dia a gente aprende algo novo, aprende um pouquinho mais. Então, é a oportunidade de você mostrar ao seu aluno que, mesmo sendo um tema tão conhecido, um tema que tantas pessoas falam, né? Mas que há algo novo que o Senhor quer nos ensinar com essa lição, né? Através aí do que o comentarista vai trazendo, vai discorrendo ao longo dos tópicos. Irmã Rosirene, qual a dica, orientação que a senhora tem para esta aula? Bem, nós pensamos essas lições, né? Eu até tinha comentado, nós comentamos essas lições que ela tem um título de um cunho mais evangelístico, né? Então, ou seja, você defender a fé e mostrar ao aluno aquela forma de evangelizar. Então, são temas muito conhecidos e dentro desse tema nós temos uma oportunidade de trabalhar com os nossos alunos nessa lição em duas vertentes, né? Você pode puxar e trabalhar com o aluno a questão de Jesus como o pão da vida e também trabalhar o milagre da multiplicação. Então, o professor ele pode também fazer a junção dessas duas maravilhas que aconteceram, né? Que Jesus é o pão da vida, o nosso alimento do céu, com a multiplicação, com o milagre da multiplicação. E aí, uma dica bem interessante que eu preparei aqui para os irmãos seria, no caso, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Ó, um pão, tá certo? Você pode levar um pãozinho para a sala, e este pão
você dividir, fazer vários pedaços. Eu não sei se dá para ver aí, né? Você Tá. fazer vários pedaços desse pão, dividir esse pão, como foi o milagre da multiplicação, né? E aí você mostra para os alunos, ó, vamos dividir, faz várias fatias desse pão e depois você diz, pergunta para o aluno, quanto mais você dividir, você consegue mostrar que Jesus é o pão para mais pessoas, né? E também você pode fazer uma pergunta bem clássica, né? Se o valor, ou se o sabor, ou se o conteúdo, ou seja, a essência do pão mudou com a multiplicação, né? Então, claro que o pão vai continuar sendo o mesmo pão, o mesmo sabor, a mesma essência. E assim é Jesus para as nossas vidas. Então, é uma forma do aluno ele gravar, ele fixar uma maneira diferente daquela que a gente consegue mostrar com Jesus sentado e falando para uma multidão, né? Então, aqui, o pão da vida é exatamente o alimento que Deus tem para as nossas vidas, que Ele é o nosso alimento. E aí, quanto mais você reparte, mais esse alimento ele consegue atingir pessoas. E é esse o objetivo da nossa lição. Verdade, né? E é interessante essa dinâmica, né? Porque aí, principalmente nas classes, ela vai não só levar a interação, né, entre todos, mas é legal quando a gente leva algo para comer, né? Todo mundo gosta. É verdade. Mas, além disso, certo? Outra coisa que você pode, aí você pode juntar, né, as duas dinâmicas no sentido de que, né, a minha sugestão seria você começar perguntando aos seus alunos, né, qual é a sensação quando a gente está com fome, né? E aí cada um vai pensar no seu. Tem gente que fica irritado, tem gente que fica calado, né? Então, há uma diversidade aí de emoções, de várias coisas, como o corpo vai reagindo a essa fome, É né? E aí, perguntar, e quando nós, isso é a fome, né? Física, material. mas, exato, e quando a gente sente a fome espiritual, como é que ela aparece? Como é que a gente consegue sentir isso? Aí é uma nova reflexão para eles pensarem. E claro, você pode ouvir aqueles que se sentirem à vontade em falar. E aí, a pergunta é: como que em Cristo nós superamos essa fome espiritual, no caso, tá? E aí, por quê? Aí você vai listar nessa última parte dessa última pergunta, conforme o que os seus alunos falarem, então você vai listando no quadro, numa cartolina, o que você tiver disponível, né? Você vai listando aí como que, né, a gente supera essa fome espiritual. A ideia é que ele responda que por meio de um relacionamento com Cristo, através da palavra, da oração, que entra o quê? As práticas, né, ou as disciplinas espirituais, tá? A ideia é chegar a essa conclusão. Por quê? Para você fazer, né, a lição não traz, mas para fazer esse paralelo de quê? Assim como nós nos alimentamos, e esse alimento ele vai trazer nutrientes, energia ao nosso corpo, da mesma forma é Cristo, né, quando nos alimentamos da palavra, quando vivemos uma vida em oração, então ela vai trazer fortalecimento dos nutrientes, né? Aí a comparação, e também, né, vai nos dar esperança, que seria a energia que precisamos para continuar a jornada. Após, né, esse momento aí de listar o que eles vão falar, né, a ideia também é que você possa ter ou levar duas caixinhas, duas cestinhas, como a gente está falando de pão, né? A ideia era que fosse duas cestinhas, tá? Pequenininhas mesmo, só para dizer quais são, né, essas características, e aí pode escrever num papel, você já pode levar também pronto, as características desses nutrientes, desse alimento físico e desse alimento espiritual, para eles irem colocando aí nas caixinhas ou nas cestinhas. E aí, se fosse, né, dependendo de você aí, professor, seja uma pessoa bem criativa, pode colocar até em pão, né, o desenhozinho do pão e as palavras, e aí eles irem colocando lá de forma aleatória, ou entrega mesmo o papel e pede para eles escreverem, falar e colocar lá, algo que eles possam, né, se movimentar um pouquinho. Às vezes a gente
fica ali parado, mas é bom ter um pouquinho de movimento, e a gente sabe que essa classe é diferente, esse movimento, né? Algo mais contido, né? Algo mais simples. Então, o fato de levantar, de colocar, já sente que ajudou, né? E vai aí contribuindo. Então, seriam essas as dicas que a gente tem, né, para a aula de hoje. Esperamos ter contribuído. Irmã Rosirene, suas considerações para essa aula? Nós podemos também concluir, né, para fechar, tem muitas ideias, né? É uma aula muito expansiva que o professor pode usar muito a sua criatividade. Isso aqui foram apenas alguns exemplos que nós demos, mas nós podemos observar e o que a gente tem que levar para o aluno é que realmente quando Deus está, né, quando Jesus está presente, tanto a fome espiritual como a material, ele satisfaz, né? Foi o que aconteceu na multiplicação. Ele estava presente, então a fome material foi suprida, né, com o alimento da multiplicação através do milagre, como a fome espiritual daquele povo, né? Que Jesus é para nós. Ele é o alimento também para a parte espiritual. E aí é aquele hino que diz assim, até aquele, né? Com Jesus no barco, né? Jesus é uma padaria, né? Um pão só vira uma padaria. É Então veja só verdade. que nós temos muitas coisas para trabalhar. De repente poderia trabalhar a música, que fala que um pão com Jesus é uma padaria, vira uma padaria. Então assim, você também pode trabalhar de outras formas, mas que o objetivo é exatamente que Jesus é a fonte, é a vida e que ele é o nosso alimento, tanto espiritual como material, porque ele é o Deus que pode fazer o impossível possível. Então, se faltar o alimento material, ele pode transformar no espiritual e ele pode transformar, né? É verdade. Amém. Esperamos, professor, ter contribuído com sua aula, né? Desejamos que Deus continue abençoando sua vida, que você continue sendo um instrumento na mão do Senhor para alcançar tantas vidas e levar, né, esse alimento que é a palavra de Deus, tá? Desejamos a todos vocês uma excelente aula. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.